Então, lembrando que a gente vai começar a aula, né? A gente vai começar essa aula lendo uma redação, identificando na redação as estruturas que a gente já viu nas outras aulas, tese, introdução, desenvolvimento, projeto de texto, conclusão. Eu quero que vocês identifiquem as coisas que a gente já viu, que vocês falem sobre, que vocês identifiquem sobre. Se viu tal tese, a tese da aluna é tal, o que vocês acham da tese? Concordam, discordam? Para vocês falarem, comentarem sobre a redação que a gente vai ler juntos agora, tá bom? E depois a gente vai falar sobre conclusão, sobre o modelo da conclusão, principalmente o modelo da conclusão do Enem, né? Porque o Enem ele pede aquela proposta de intervenção, então a gente vai falar um pouquinho sobre. Mas antes, vamos revisar tudo, vamos ler essa redação que eu trouxe para a gente ler juntos, tá? Vou apresentar aqui. Então já vamos aqui, né? Eu coloquei um slide aqui, vocês estão vendo aí, né? Então, a gente vai ler uma redação, que é a redação da aluna Isabela Gadelha, foi uma redação nota 1000 do Enem 2020, então, o Enem mais recente. A gente vai ler, vai entender, vai identificar no texto dela as estruturas que a gente já viu nas outras aulas. Então, o que eu quero que vocês peguem? O que eu quero que vocês identifiquem e falem para mim? A organização dos períodos. Como que ela organizou os períodos? Como que ela usou os recursos coesivos? Na aula passada a gente falou sobre coesão, sobre a importância da coesão. Como que ela organizou os períodos, as frases, as orações dela? Como que ela organizou os parágrafos? Eu quero que vocês identifiquem os argumentos em cada parágrafo. Como os conectivos foram utilizados, né? Cada um pode falar um pouco, cada um de vocês vai notar alguma coisa mais forte, em específico, eu quero que vocês falem, mas é isso que eu quero que vocês identifiquem. Também eu quero que vocês identifiquem a tese da Isabela, a estratégia argumentativa, ou seja, qual estratégia? Alusão histórica, frase de ordem direta, citação, referência ao especialista, como ela iniciou a redação dela, qual estratégia argumentativa ela usou para validar o argumento dela. Eu quero que vocês identifiquem também o projeto de texto. Né? E esse é um exercício de identificar nas redações as estruturas que a gente já comentou, que é muito bacana. É bacana para vocês se familiarizarem em como é esse texto dissertativo, argumentativo, modelo Enem, cobrado pelo INEP. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pedir voluntários para a gente ler, né? Eu vou querer 4 voluntários para ler cada um dos parágrafos da redação da Isabela. Quem se voluntaria aí primeiro? Eu posso ler. Obrigada, Natália. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Muito obrigada, Natália. Então, vamos para o próximo parágrafo. Quem se voluntaria para ler o próximo? Vamos lá. Obrigada. Pode... Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Muito bem. Próximo parágrafo. Quem se voluntaria? Muito boas leituras. Obrigada. Obrigada. E aí? Eu posso ler de novo. Obrigada. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO
Euforia mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, TAB, ilustrado pelo protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, séries, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não tá dando para ver embaixo. Eles não se sentem representados. Ah, tá. Certo? Muito obrigada. Certo. E aí, esses foram, né, os parágrafos de introdução, 2 de desenvolvimento, e agora a gente vai para o parágrafo de conclusão, parágrafo final. Né? Quem aí quer ler o último? Tá dando para ver todo mundo? Que a Nath falou que não tá dando para ver tudo. Só a última linha que não estava dando para ler, porque aparece o nome do professor está apresentando, fulano de tal está apresentando, aí corta, sabe? Ai, sei. Poxa vida. Mas tá bom. Quem não conseguir ler a última linha, pode só falar que eu leio, tá? Quem se voluntaria para ler o último? Eu posso ler, então. Vou ler o último, já que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade do Brasil. Pronto, então esse é o texto que eu escolhi para a gente analisar aqui. Então eu falei para vocês, né, que eu queria que vocês identificassem as estruturas aí, e agora eu quero que vocês falem que estrutura que a gente já falou em aula que vocês identificaram. Eu falei sobre tese, sobre estratégia argumentativa. Ah, se vocês notaram como ela usou as referências, que tipo de referências ela usou. Ela usou umas referências bem legais, como eu falei para vocês, né? A gente não precisa usar referência só do século XIX, né? A gente pode usar referências que fazem parte do nosso repertório pessoal, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E ela usou umas referências muito, muito atuais, né? Muito bacanas aqui nessa redação. Que mais? Os conectivos. Era isso que eu queria que vocês notassem. Pode falar, Vi. Eu acho que as estruturas que ela utilizou foi basicamente relacionado a. Deixa eu pensar aqui. Fugiu agora. Pode pensar. Deixa eu pensar. Só um minutinho, só para eu pensar. Só para recapitular as outras aulas que eu assisti. Pelo menos até a terceira aula que eu consegui ver, né? Ela se baseou na argumentação, na estrutura de dissertação argumentativa. Eu acho que é uma das coisas, né, que ela se baseou. Eu vi muito a presença dos conectivos, realmente, e também essa questão das referências que ela utilizou, que foi a partir de informações da mídia mesmo, né, de noticiários. E da estrutura eu queria falar mais alguma coisa, mas eu estou tentando lembrar, eu tenho que voltar no assunto para relembrar de novo, recapitular, que eu não estou conseguindo lembrar agora as estruturas. Mas, assim, agora eu lembrei de uma. Tem a questão da tese. Essa tese ficou bem marcante, né? Ela o tempo todo está descrevendo, desde o início até o final do texto,
E foi bem impactante, assim, ela está defendendo bem a tese dela a respeito dessa questão psiquiatra, né? Do psique, assim, das questões psicológicas, mentais, enfim. Muito bom, obrigada, adorei. Falou sobre muita coisa, né? Trouxe todo um. Revisou bastante coisa que a gente viu em aula. Sim, ela foi um texto coeso, né? O texto inteiro ela defendeu a tese dela, foi muito bem dito, né? O tempo todo, o texto dela teve coesão e se referenciou à tese dela. Então ela não se perdeu. Foi um texto bem, como eu falo, encaixadinho, encadeadinho, né? Pode falar, vejo que você queria falar alguma coisa, você ligou o mic. Ligou, não? Pode falar. Não, pode continuar. E aí, gente, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue encontrar a tese em forma de uma frase. A tese, né, ela tem que ser transformada, a ideia que você defende no seu texto dissertativo argumentativo, e ela precisa ser inserida através de uma frase, ela vira uma oraçãozinha, ela vira uma oração. E essa oração, ela é encaixada no primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução. Onde que nesse parágrafo de introdução a gente encontra a oração que é a tese, a frase que define a tese da Isabela? Seria o tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos? Então, essa é o que a gente chama de estratégia argumentativa. Por quê? Porque ela se valeu de quem? Ela se valeu para defender a tese dela, para validar a tese dela. Ela usou a referência da Anísia da Silveira. Ela usou a referência a um especialista. Ela fez alusão a um especialista da área, que é a Anísia da Silveira, que foi uma grande psiquiatra, psicóloga, que trabalhou com pacientes que sofriam desses transtornos, né? Ela fez um tratamento muito revolucionário, humanizado com essas pessoas. Então, ela se valeu aí da referência da Anísia da Silveira. Então, essa parte que ela fala do tratamento humanizado faz parte da estratégia argumentativa dela, da referência à Anísia da Silveira. Está até aqui no mesmo período, né? Na mesma construção sintática dela, né? Anísia da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Então, está tudo no mesmo período. Ela terminou com ponto final aqui, fim do período. Então, essa faz parte da estratégia argumentativa. Ela se valeu dessa referência, esse especialista, essa referência, para validar a tese dela. E aí? Mas então, tem uma outra frase aí que define a tese. Que frase seria essa? Posso chutar? Pode, claro, pode. Seria, no contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados? Seria essa? Sim, é isso. E faz parte também aqui, né, que ela fala, né, que essas pessoas ainda sofrem. Aí a tese dela é por que isso ocorre. Então, isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Então, ela está dando a tese dela do porquê que ainda se tem esse estigma. Ela está trazendo a tese dela, o argumento, ela está fazendo a tese dela, né? Ela está defendendo do porquê, ela está querendo explicar os motivos do porquê isso acontece. Por que existe esse estigma? Então, os motivos que ela vai apontar do porquê existe esse estigma. Porque falta informação. Então, a gente tem esse estigma com pessoas que sofrem de transtornos mentais por conta de falta de informação. As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem, a gente não tem nenhuma informação em relação a esse tema. E faz sentido, né? Eu moro perto aqui do Hospital do Juqueri, né? Onde antigamente tinham vários tratamentos péssimos, assim, com pessoas que sofriam de transtornos violentos, e é um lugar isolado, distante, é um lugar longe de tudo, é um lugar isolado da sociedade, a gente não sabe o que acontece ali, né? A gente tem essa falta de informação sobre pessoas que vivem dessa forma, sobre pessoas que portam, né, que sofrem desses transtornos, né? E aí, então, esse é o primeiro argumento dela. Isso faz parte da tese dela, de que existe esse estigma, porque a gente não tem informação sobre. E aí, a segunda parte da tese dela é que existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Então, não tem informação sobre, a gente não vê, não existe representatividade, a gente não vê na TV, na mídia,
nos jornais, nas revistas, no entretenimento, nas séries, nos filmes, pessoas que sofrem de transtornos. Né? Então, essa é a tese dela. E aí a gente vê também o projeto de texto dela. Porque o que ela disse aqui? Ela disse que vai falar, né, que o problema do estigma é que não tem informação sobre e que existe uma carência de representatividade. Então, ela falou isso. Essa é a tese dela. O primeiro parágrafo de desenvolvimento dela é ela falando justamente disso, de que não existe informação, não existe informação sobre. Ela fala sobre ignorância, né, que é uma das principais causas de criação do preconceito. Então, todo esse parágrafo de desenvolvimento dela, toda essa argumentação é sobre esse ponto da tese dela, sobre a falta de informação e porque é a falta de informação que é uma das causadoras desse estigma, é uma das responsáveis pela perpetuação do estigma. Ninguém sabe sobre. Né? Então, ela dá até o exemplo do pintor, do Vincent van Gogh também, que foi alvo de muitas agressões, porque as pessoas não sabem, as pessoas não têm informação sobre. E aí, ela também falou sobre a falta de representatividade. Logo, o segundo parágrafo de desenvolvimento dela é sobre a falta de representatividade. Ela dá o exemplo de uma série da HBO que está bombando aí, né? Euforia, que tem a Zendaya, está super famosa, que fala justamente que tem como a personagem principal uma pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar. Então, ela criou, ali na própria tese dela, ela criou o projeto de texto dela. Ela disse, né, na tese dela, que o problema era sobre falta de informação e falta de representatividade. E foi disso que ela falou na redação dela. Ela usou o primeiro parágrafo de desenvolvimento para falar sobre a falta de informação e o segundo sobre falta de representatividade. Foi dessa forma que ela construiu o quê? O projeto de texto dela. É dessa forma que a gente vê que a aluna ela tem um projeto de texto, que ela seguiu uma linha de raciocínio. E é assim que a gente consegue, esse é um exemplo, né? Tem muitas formas, mas esse é um bom exemplo de como a gente argumenta a favor da nossa tese, de como a gente constrói uma argumentação, certo? De como a gente usa referências a nosso favor para a gente construir essa argumentação. Certo, gente? Vitória, essa redação é de alguma aluna do cursinho? Não, essa redação é uma redação nota... Eles sempre divulgam as redações nota 1000 do ano passado. E essa é uma das redações que tiraram 1000 ano passado pro Enem do 2020, né? Entendi. Eu tenho uma pergunta. Pode. Nas outras aulas eu vi que o estilo da redação, por exemplo, da FUVEST, também é uma dissertação em prosa. Mas aí, como é que é isso? Não ficou muito bem claro para mim, porque se é uma dissertação em prosa, o estilo, como que vai ser também ao mesmo tempo dissertativa argumentativa? Não entendi essa parte. Quer falar, Vi? Você ligou o mic? Pode falar. Tem uma pequena diferença com relação à FUVEST e ao Enem. O primeiro ponto é que o Enem ele vai trazer problemas mais concretos associados à realidade brasileira. Então, por exemplo, aqui está falando sobre transtornos psicológicos, e isso está muito associado à sociedade brasileira, a como isso chega na gente, a como isso afeta a nossa vida, as nossas leis. Tanto que nos textos motivadores, provavelmente eles vão separar alguma lei ou algum projeto de lei, algum decreto do Brasil. A FUVEST ela vai trabalhar com problemas mais universais, então são mais gerais, coisas mais humanitárias, enfim. E de uma maneira mais filosófica, então é um espaço para você mais analisar. E aí tem a questão da proposta de intervenção, que é basicamente o que a gente vai falar hoje. A conclusão do Enem, ele pede uma proposta de intervenção, porque ele vai te dar um problema da sociedade brasileira que você vai ter que resolver ou amenizar. A FUVEST já não, ela quer que você conclua e mais uma percepção sua sobre como aquilo se desenvolve no mundo, o que aquilo significa, e não pode colocar uma proposta de intervenção. Ela não está pedindo para você resolver um problema, ela quer que você identifique e que você analise esse problema. Então, por exemplo, não me lembro agora, mas que o tema era exatamente esse. Mas teve um tema sobre o acesso à arte, a democratização da arte. Você lembra o tema exato? Não, calma, isso era verdade. A arte tem limite, era uma coisa assim, não era? Sim, foi o que eu fiz. Deve haver limites para a arte, era uma coisa assim.
E esse é um tema universal, então ele não está apontando, tem algum problema no artístico no Brasil, tem alguma coisa que impossibilita a arte no Brasil. Não, ele te dá um tema universal geral e não tem a ver só com a realidade brasileira. Então, uma coisa que afeta o mundo todo. E aí ela te questiona se tem um limite para a arte. E é aquilo que você vai debater. Então, você vai ter uma análise, você vai trazer a sua argumentação para explicar o porquê que você acha aquilo, e a sua conclusão é: a arte tem limite ou não? Você pode concordar ou discordar, desde que você faça sentido. Eu consigo explicar bem? Sim. E aí, Nath? Deu uma resolvida? Então, o áudio dele saiu muito baixo para mim. Eu não escutei quase nada. Eita. Peraí, vou tentar explicar de novo. Você tá conseguindo me ouvir agora? Agora tá bem melhor. Sim, agora sim. Porque além do notebook problemático, meu fone também é. Mas não precisa resolver falar com muitos detalhes, assim, para não tomar o tempo de vocês. Fala só o Não, tranquilo. basicão mesmo. Só Assim, joga o grosso, sabe? a diferença entre as redações do Enem e da FUVEST é que o Enem ele vai te trazer um problema, um problema mais concreto, associado à realidade brasileira. E o objetivo da redação é, além de você desenvolver alguma coisa do seu ponto de vista, é você solucionar, amenizar esse problema. Porque, ou seja, na conclusão, você vai dar uma proposta de intervenção para você resolver aquilo que foi proposto pela redação. Agora, a FUVEST, ela vai te trazer um tema mais universal, cujo você não precisa resolver o problema, você precisa analisar. Então, como eu dei o exemplo de um dos temas da FUVEST, que foi, existe limite para a arte? Então, você tem que concordar ou não, existe limite ou não existe limite. E aí você tem que explicar o seu ponto de vista. Não existe limite para a arte? Aí você vai trazer dados, você vai analisar, e você vai ter um debate mais filosófico sobre isso. Existe limite? Então você vai trazer esses análises que comprovam o seu ponto de vista, e na conclusão você vai concluir se você concorda ou não, comprovado pelo texto. Entendeu? Entendi. Obrigada, tá? Ficou mais claro agora. Sim. Sim, tem essas diferenças, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre o parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão, ele é o que não sei, é o que ele deixa mais nítido assim a diferença. A diferença entre FUVEST e Enem é toda a proposta, tudo que eles pedem é diferente mesmo. Mas eu acho que o parágrafo de conclusão ele deixa a coisa bem mais ilustrada, assim, bem mais clara para a gente entender. Então, o parágrafo de conclusão, basicamente, ele é o último parágrafo do nosso texto dissertativo e argumentativo. A gente finaliza com ele, a gente conclui com ele. Então, aqui no slide, né? Chegamos ao fim do texto dissertativo e argumentativo. E agora? Como que a gente finaliza isso, gente? Até aqui a gente já compreendeu um monte de coisa. A gente já viu a importância de interpretar bem o tema, a gente já viu como interpretar bem o tema, entendeu o que a prova está querendo da gente é importante, como é importante desenvolver uma tese, a gente aprendeu a elaborar um projeto de texto, a construir parágrafos de desenvolvimento coeso. Agora a gente vai chegar à etapa final aí da estrutura do texto, que é a conclusão. O fim, como a gente conclui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a conclusão do texto dissertativo e argumentativo modelo Enem. Porque o Enem, como a gente falou, ele quer que você resolva o problema. Ele te passa um problema da sociedade brasileira é passado para você e ele quer que você resolva. E onde você vai resolver? Você vai apresentar resoluções concretas o Vi mandou o link da aula 4. Onde que você vai apresentar soluções concretas para o problema, né? É na conclusão, através da proposta de intervenção. Então, em toda a redação você apontou, na sua tese você apontou a sua defesa do por que você acha que esse problema continua, por que você acha que esse é o motivo do problema, você trouxe a sua argumentação, você argumentou por que a sua tese sobre esse problema é válida, agora você vai solucionar esse problema a partir da sua tese. Então, por exemplo, você acha que o problema como a menina da Isabela que a gente viu, ela acha que o problema do estigma do transtorno é a falta de informação e a falta de representatividade. Faria sentido ela propor uma lei? Ela falou que o problema é falta de informação e de como que eu falei? Representatividade, aí a proposta de intervenção dela é propor uma lei. Mas ela falou de lei? Ela falou sobre isso no texto dela? Tem a ver com a tese dela?
é interessante que você haja com coerência com a sua tese. Então, se ela falou de falta de informação, de representatividade, logo a resolução vai estar aí. Então, ela pode propor projetos educacionais que informem, ela pode propor programas, ela pode propor filmes, ela pode propor coisas que vão trazer a representatividade dessas pessoas também, desse grupo social. Então, você vai solucionar o problema a partir da sua tese. Né? Então, tem que ser coerente com a sua tese, certo? Então, às vezes, você fala que o problema é a falta de problema de alguma questão, né? É a falta de regulamentação. Aí você faz tudo uma tese argumentando, falando sobre a falta de regulamentação sobre alguma coisa, aí na sua proposta de intervenção, você fala que tem que fazer palestra em escola. Não faz sentido, não tem coerência, você perdeu ali o seu ponto, né? Então, a proposta de intervenção é você solucionar o impasse, você solucionar o problema a partir da sua tese. A solução ela tem que estar coerente com o que você está defendendo na sua redação. Então, você apresentou o seu ponto do porquê esse problema acontece, por que isso rola, e aí agora é o momento de você solucionar. Eu acho que era para o Vitor falar isso, e eu falei no lugar dele. Fala, Vi, pode falar. Vou deixar Pode seguir, tá boa a explicação. Então é isso, gente. É o momento da gente solucionar o problema. A proposta de intervenção é você concluir, você concluir o texto, uma conclusão breve, assim, do seu ponto, e já partir para a sua proposta de intervenção, ou seja, já apresentar a solução para esse problema. E agora vou deixar o Vi falar o resto da aula, vou ficar quieta. Então vamos lá. O Enem, a diferença também do Enem para a FUVEST, então, é porque o Enem ele tem uma cartilha com especificidades. Então ele exige que você tenha diversos elementos no seu texto. E aí é por isso que ele tem as competências. Cada competência tem uma nota, porque cada competência exige alguma coisa diferente. A competência 1, ela exige o domínio da norma culta da língua portuguesa, ou seja, a gramática. Ela não quer que você erre gramática, que você erre vocabulário, etc. A competência 5, ela é só para conclusão. Então, ela vai te obrigar necessariamente a você trazer 5 aspectos, ou elementos, né? Que é o agente, ou seja, quem que vai resolver o seu problema, a ação, o que vai ser feito, a finalidade, por que isso vai ser feito ou para que isso vai ser feito, o modo, ou seja, como é que isso vai ser feito, e o detalhamento. O detalhamento é você detalhar os dados, ou seja, você detalhar exatamente quem é o agente, qual vai ser a ação, a finalidade, você deixar os elementos específicos. Então, por exemplo, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, tá tudo bem. Você quer mude o slide? Sim. É que a tela do meu computador travou aqui, então não sei se vocês estão me ouvindo. A gente tá te ouvindo. É uma beleza, meu notebook. Onde é que eu estava? Os elementos específicos. Então, por exemplo, a questão lá sobre representatividade e que a Vi falou, no sentido de lei. Se a gente fosse criar uma lei, ela não vai ser uma lei coerente. A gente não pode obrigar a uma indústria a ter representatividade, entende? Então, ela não é uma lei coerente. Nisso, a gente perderia pontos com relação ao detalhamento e com relação à ação, porque a ação já não está correta. Embora a finalidade esteja correta, o modo, o agente, a ação ela está incorreta. E aí, isso vai descontando a nota da gente. Tá? Deixa eu ver o que mais eu ia falar. Tem esse slide sobre os detalhes. Eu acho que para falar especificamente sobre os detalhes, né? Tá, os detalhes. Vocês viram na redação nota 1000 que a proposta de intervenção dela não é uma proposta extremamente elaborada, então não é algo de outro mundo, não é algo que só um gênio pensaria. É uma proposta adequada para as condições que ela trouxe. Mas ela detalha muito bem tudo que ela traz, entendeu? Então, dentro da proposta de vocês, embora deva ser breve, você não deva se alongar muito, usar muitas linhas, você também não pode... Deixa eu permitir aqui. Vocês não podem perder o teor. Ou seja, a proposta ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, e, de preferência, seguir essa ordem. Então, você vai identificar quem que vai fazer, o quê, por quê, e você explicar.
Então, por exemplo, a finalidade, ela falou sobre representatividade, ela falou sobre trazer isso nas mídias, trazer debates. Qual a finalidade? Informar o povo. Então, vocês viram que depois ela disse que tinha que informar, porque um povo informado vai quebrar vários estigmas sobre o assunto. Então, a ideia do detalhamento é você explicar por que você trouxe esse agente, por que você trouxe essa ação, por que você trouxe essa finalidade e etc. E aí é importante também a gente lembrar dos conectivos. A gente falou dos conectivos na aula passada, e principalmente com relação à finalidade, a gente usar o conectivo correto. Então, por exemplo, para que, a fim de que, por que, é uma ótima forma da gente iniciar o nosso período e a gente demonstrar para o corretor claramente aquilo que a gente está trazendo. Lembrando que, assim, tem aquele volume muito grande de correções, o cara ele vai procurar no seu texto coisas específicas. Então, por exemplo, no começo da aula, a gente tentou identificar ali a tese. Normalmente, a tese ela já vem na última frase. Então, quando vocês forem escrever, se vocês deixarem a tese de vocês na última frase, fica mais claro para o corretor onde que ele vai encontrar. Entendeu? Ele consegue ler, ele vai direto ali, aí ele já analisa aquilo e ele já vai procurando nos desenvolvimentos aquilo que você trouxe na tese. Dentro da conclusão, é interessante usar os conectivos corretos para quando ele for ler a conclusão de vocês, ele conseguir identificar qual elemento é qual vai ser o agente, qual vai ser a ação. Então, aí o conselho, além de usar esses conectivos, usar essa ordem objetiva e direta. Ajuda na correção. E aí, com relação ao modo meio, os conectivos de explicação. Então, por exemplo, por meio de, dessa forma, sendo assim, são conectivos que ajudam a gente a concluir as ideias que a gente trouxe. Tá bom? E aí, eu tenho uma lista das coisas que vocês não podem fazer de jeito nenhum na conclusão de vocês. E isso é muito bom vocês prestarem atenção, porque muitas dessas coisas aqui zeram a competência de vocês. E, consequentemente, algumas podem até zerar a redação. Por exemplo, desrespeitar os direitos humanos. Isso é inadmissível, tanto na redação quanto na vida real, né, gente? Então, vamos lembrar aí da redação que a gente trouxe sobre transtornos psicológicos. A gente não pode, por exemplo, escrever uma proposta de intervenção deslocar essas pessoas da sociedade, ou ignorar esses problemas, ou fazer, enfim, desintegrar essas pessoas da nossa sociedade, por exemplo. Então, por exemplo, a ausência da proposta de intervenção. A conclusão de vocês, necessariamente, é obrigatório ter uma proposta de intervenção. Se você só escreveu lá o que significou os dados que você trouxe e que aquilo é um problema, você vai perder os pontos da sua competência, provavelmente vai zerar a competência de conclusão. Você uma exigência do Enem que você resolva ou amenize o problema. Então, você não pode, por exemplo, desrespeitar as condições socioculturais. No caso da redação que a gente trouxe aqui, é um pouco mais difícil fazer essa associação. Mas vamos lembrar de, por exemplo... Deixa eu ver, não consigo pensar em um tema específico. Mas vamos supor que o tema fale sobre demarcação de terras indígenas. E aí você vai lá e agrupa todas as pessoas de descendência indígena como um grupo social só. Isso está equivocado. São culturas diferentes, são formas de analisar, são histórias diferentes, são línguas diferentes, são rituais diferentes. Então, se você não levar isso em consideração, você vai perder os pontos e provavelmente zerar a competência 5. Tá? Proposta não relacionada à tese, ao tema que foi debatido. Então, como a gente já falou, relembrando, você está falando muito sobre essa questão de mídia, de representatividade, daquilo de informação, de falta de debate, falta de informação, e aí você quer criar uma lei ou um projeto que não está associado àquilo que você debateu antes. Então, isso está equivocado, você vai perder os pontos. Tangenciar ao tema, ou seja, fugir do tema. Basicamente você está falando sobre transtornos psicológicos e aí você coloca uma proposta de intervenção que não tem a ver com o tema que você está trazendo. Então, tipo, se eu falar, por exemplo, de pessoas com deficiência visual na minha proposta de intervenção,
Para vocês pode parecer bizarro, mas existe redação que faz isso. Então, assim, não tem a ver com o tema. Não é nem tangencial, né? Fugiu muito do tema. Então, você vai perder os pontos da sua competência. Estrutura passiva. Ali a gente trouxe aqui, ó, evite a voz passiva. Por quê? Dentro da redação, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser claro, a gente tem que ser direto. A gente tem que dizer exatamente aquilo que se pede. Então, quando você usa muito voz passiva, é como se você não tivesse ideia daquilo que você está falando. Então, ao invés de você afirmar ali que o Estado deve solucionar esse problema, você vai falar, esse problema deve ser solucionado. Mas por quem? Entende? Você precisa saber daquilo que você está falando. Essa é uma exigência da redação. Você tem que trazer algo do seu repertório, você tem que ser claro e direto e ter o conhecimento sobre o que deve ser feito. Então, a voz passiva, ela deixa muito genérico, é como se você não tivesse ideia daquilo que está sendo tratado. Então, é melhor fugir da voz passiva. Estrutura que não resolveu os problemas citados e ser incoerente, ou seja, uma conclusão que não seja plausível. Pode ser uma coisa que solucionaria o problema, mas ela não tem uma aplicação prática. Então, por exemplo, ali ela usou a série de Euforia. Calma aí, existe aqui uma pergunta da Evelyn. O que seria voz passiva? Voz passiva seria, por exemplo, esse problema deve ser feito. É quando você altera o verbo e o sujeito. É isso, né? Sim, é legal colocar em oposto com a voz ativa, que é o ideal. Então, em vez de esse problema deve ser solucionado pelo Estado, você pode colocar, o Estado deve solucionar esse problema através desse projeto. Você coloca um ator social, que falam, né? Aquele que vai resolver o problema, aquele que vai ativamente ir lá e realizar. A passividade da ideia do contrário, de alguém que vai sofrer algo, de alguém que vai sofrer e não fazer. Então, acho que é isso. Vou pegar uns outros exemplos aqui, melhores, vou pensar nos melhores. Então, só para concluir aquilo que eu estava falando sobre uma aplicação prática. Por exemplo, teve a questão da série de Euforia que ela trouxe como exemplo e mostrou como é importante ter representatividade. Se você criasse uma lei obrigando as grandes mídias a terem papéis de representatividade, a criarem histórias representativas, você solucionaria o problema. Mas é viável você fazer uma lei assim? É plausível? É aplicável? Se você colocar uma lei como essa no Congresso, ela vai passar? Provavelmente não. Entende? Então, a solução de vocês ela tem que ser prática. Pode ser simples, desde que ela seja aplicável. Tem mais... A gente esgotou o tempo total. Estão 1h45, a gente esgotou o tempo, mas eu pesquisei aqui um exemplo assim, bem prático para a gente ver o que é uma voz ativa e o que é uma voz passiva. A voz ativa, como a gente falou, como o Gui falou, o sujeito, você vai dar a ideia de atividade, alguém que vai estar agindo. Então, a torcida aplaudiu a seleção brasileira. E aí, a voz passiva dá a ideia de que o sujeito ele é passivo, ele recebeu a ação, ele não realizou, ele recebeu. Então, a seleção brasileira foi aplaudida pela torcida. Esse tempo verbal do particípio, amado, aplaudido, ele dá essa ideia, assim, da voz passiva, né? O tempo particípio, que é esse que termina com ado, amado, aplaudido, ido, né? São as terminações do particípio, e ele normalmente indica a voz passiva. Mas, gente, é isso, a gente esgotou o tempo. E o que eu ia falar só para vocês é sobre a proposta de redação para vocês realizarem, que vocês podem estar mandando, né? A mesma da semana passada, para vocês virem mandando mesmo. A gente está no fim de semestre na faculdade, e a gente que corrige está uma correria, uma loucura, a gente não está conseguindo dar tanto conta de corrigir. Mas já a gente fica de férias, corrigimos todas as redações, enquanto isso, vão mandando. Mandem mesmo, não tenham dó da gente, a gente ainda vai ter tempo de corrigir tudo. E o tema que a gente discutiu hoje, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Como sempre, mandem por e-mail do cursinho, com todo o detalhamento que a gente já passou. E é isso, só mandem, não precisam ter medo. Tá bom, gente? Vitória, eu vou mandar sim, eu preciso me organizar direitinho, aí eu vou mandando para vocês também. Aqui agora vai ficar corrido para todo mundo que entrou agora no segundo semestre.
mas eu vou fazer o máximo possível para estar mandando também mais rápido ou mais breve, tá bom? Tá certo. E quanto às aulas, o Victor me mandou os links da aula 3, 4 e 5. Porém, a Eu aula. mandei o link das aulas 4, 5 e 6. Eu não sei se abriu errado aí para você, mas eu acabei de conferir. Tá os links das aulas 4, 5 e 6 aqui. Ah, tá. E quanto a essa aula aí, é a 7ª ou a 8ª? A aula de hoje é a 7ª. Ah, tá. Eu vou ver se eu posto hoje ainda no YouTube, se o meu computador não morrer de novo, porque é a minha realidade aqui, gente. Mas eu vou colocar os slides já no Drive do cursinho e vou ver se posto ainda hoje ou nesse final de semana a aula de hoje, tá bom? Ok. Tá bom, Obrigada, então? tá, gente? Imagina, a gente vai liberar vocês para a próxima aula, que vocês têm que ir corrido para a próxima, gente. Vamos lá, próxima aula. Tchau. Beijinho, tchau. Tchau, gente. Beijos. Boa aula. Tchau, obrigada. Bom final de semana. Obrigadinho. Deixa eu parar a gravação aqui. Interromper a gravação. Ai, aqui que tem que interromper.